Bom dia, alunos das turmas de oitavo ano, oitavo A, oitavo B, oitavo C e oitavo D. Eu sou o professor Angelino, ministro da disciplina de História. Dessa feita, pessoal, nós temos um conteúdo para trabalhar com vocês. O nome desse conteúdo é a Corrida do Ouro. Nós vamos trabalhar um assunto que era o interesse de Portugal muito antigo, deles descobrirem ouro na colônia Brasil, tá? Na colônia que essa época era o Brasil. Desde a descoberta do Brasil em 1500, Portugal procurava algum tipo de riqueza que justificasse a exploração do Brasil. E os anos foram se passando e eles não encontraram. Então, após 1530, ou seja, 30 anos do descobrimento, eles começaram a fazer incursões ao litoral brasileiro, que era a parte que pertencia a Portugal, procurando algum tipo de riqueza e, claro, resguardando a proteção do território. Alguns anos depois, eles começaram a enviar expedições, e umas delas eram as entradas, que eram expedições oficiais, ou seja, o governo contratava pessoas e fazia com que elas procurassem no território brasileiro algum tipo de riqueza, principalmente o ouro, mas outras pedras preciosas também eram procuradas. E também ele contratava pessoas, no caso, outro tipo de expedição, que eram as bandeiras, que eram já particulares. Então havia, nesse caso, aí, dois tipos de expedições para a procura de riquezas. As entradas, pessoas contratadas pelo governo, e as bandeiras, que eram particulares, uma espécie de mercenários, que já eram contratados por terceiros para também fazer o serviço de procurar riquezas. E nessas procuras aí envolvidas entradas e bandeiras, em 1693, Portugal, nesse caso por meio das entradas, encontrou ouro no Brasil. O objetivo da busca pelo ouro, ele teve sucesso com os bandeirantes descobrindo ouro no estado que hoje corresponde a Minas Gerais, em 1693. A partir dessa descoberta, a notícia se espalhou por vários lugares do Brasil, como Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e também para Portugal. Então vieram pessoas de todos esses lugares, no caso do Brasil, e também de Portugal, e povoaram rapidamente o território que corresponde o que é o estado hoje de Minas Gerais. Então, rapidamente o sertão mineiro começou a ser povoado por essas pessoas querendo enriquecer rapidamente por meio desse ouro que havia sido descoberto. E aproveitaram e trouxeram da África escravos para também trabalhar nessa sociedade que ia se formar nesse lugar, a sociedade mineradora. Então, o objetivo principal dessas pessoas era enriquecer por meio do ouro. Ao chegarem à região mineradora, essas pessoas se esqueceram de trazer roupas, se esqueceram de trazer comida, e lá não tinha. Era um lugar inóspito, um lugar que não era povoado, havia apenas vegetação, mata, e essas pessoas passaram por dificuldades muito grandes nesse lugar. Não havia comida, não havia casas, não havia roupas, e não havia preocupação dessas pessoas em plantar ou criar algum tipo de animais que servisse para alimentação. A preocupação deles era apenas de retirar ouro desse lugar. Por causa disso, várias vezes essas pessoas passaram por crise de fome, já que elas não tinham como se alimentar. Outros acabavam indo para a mata, se alimentando de raízes, se alimentando de frutos, quando eles conseguiram encontrar. Um tempo depois, eles começaram a fazer roças de milho, a fazer roça de feijão, começaram a criar e passaram então a conseguir sobreviver. A população então passou a plantar roças de milho, feijão, criar porco, criar galinha, e a moeda utilizada para fazer as negociações era o ouro. A dificuldade que eles enfrentaram relativa à fome, à falta de alimentos, à falta de roupas, à falta de moradia. Um outro grande problema enfrentado na região mineradora foram os conflitos por causa da exploração do ouro. O que acontece? Quem descobriu o ouro foram os bandeirantes paulistas, e os portugueses e as pessoas vindo de outros lugares, como da Bahia, do Rio de Janeiro, também queriam explorar ouro, mas os paulistas achavam que era direito apenas deles. E aí se formou o maior de todos os conflitos na região, que foi a chamada Guerra dos Emboabas.
Ao final do conflito, o comerciante português Manuel Nunes Viana, que era o líder dos Emboabas, acabou sendo aclamado governador de São Paulo e se dividiu as capitanias, separadas as capitanias do Rio de Janeiro e de São Paulo e Minas, tá? Houve uma separação aí. O que eu quero que vocês façam? Eu vou mandar o conteúdo digitalizado para vocês, vocês vão dar uma lida com essa explicação que eu fiz e eu vou mandar ao final as atividades que deverão ser feitas. Eu quero que vocês mandem no meu PV, tá, pessoal? Por favor, mandem no PV, não mandem no grupo. Resolvam as atividades e mandem para mim. Qualquer dúvida também vocês podem mandar para mim. Se tiver algum livro que vocês possam utilizar para pesquisa, fiquem à vontade, tá? Boa sorte, é isso aí. Até o próximo vídeo.